Deputado Eduardo Cury. Deputado Eduardo Cury, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Depois, só para eu já adiantar aqui o próximo orador, deputado Elias Vaz. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, boa tarde já. Senhor relator, senhor vice-presidente, Silvio Costa Filho, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria fazer uma abordagem sobre o que eu acredito da reforma da Previdência, dividindo em duas partes. Aquilo que eu concordo com o consenso que está se criando no Parlamento, através do relatório, e aquilo que eu vou alertar e vou ficar com a minha posição de discordância. O primeiro, que é um item caro a mim, e acho que a grande maioria dos deputados, acho que a todos, a proteção aos mais pobres. Ou seja, a Previdência deveria ser de prever, mas alguns deles não puderam fazer isso, ou seja, ou por condições, não tiveram tempo de contribuição suficiente, ou, na verdade, estavam em regiões muito pobres. Então, a Previdência tem que abarcar, tem que ter um capítulo para a proteção dessas pessoas. Então, isso é uma coisa que nos une. O segundo ponto é uma transição, né? Não é justo do dia para a noite, ou pessoas que têm expectativas de se aposentar proximamente, terem essa expectativa interrompida do dia para a noite. Então, uma transição, quer seja para o regime geral da Previdência, para o INSS, quer seja para o regime próprio, seja dos servidores, é absolutamente justo que tenha uma transição para aqueles que estão na expectativa de se aposentar, porque essas pessoas já planejaram as suas vidas baseado numa regra. Então, é necessário uma transição, e isso tem o apoio de todos nós. Eu queria deixar um ponto intermediário, que é a desconstitucionalização. O texto do relator prevê parte disso, e acredito que seja absolutamente necessário que deixemos isso para a lei ordinária, por um motivo bastante conjuntural e do momento que o mundo está passando. A mudança da expectativa de vida aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, o que vai acontecer no mundo nas próximas 2 décadas, será absolutamente revolucionário. Isso vai atingir, essa nova expectativa de vida, esse prolongamento da nossa vida, está atingindo já as pessoas dos mais variados níveis, inclusive as pessoas mais pobres. Não é só no Brasil, no mundo todo é um fenômeno irreversível, dado as tecnologias da medicina, as tecnologias de medicamentos, a evolução das vacinas, logicamente, a qualidade da alimentação e toda essa evolução que acaba propiciando uma grande mudança da expectativa de vida, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Dado isso, seria absolutamente impensável deixarmos engessado na Constituição qualquer mudança futura para adequarmos a realidade da legislação brasileira do sistema previdenciário para a realidade das pessoas do seu dia a dia. Considero até uma injustiça para com as novas gerações esse engessamento quando se pretende deixar na própria Constituição. Dado isso, eu defendo uma total retirada da Constituição para que as próximas gerações dos representantes do povo possam fazer as adequações necessárias de acordo com a realidade atual. O segundo ponto, o primeiro ponto que eu discordo do consenso que está se criando, na verdade, é a retirada por completo da aposentadoria rural da reforma, por um motivo bastante simples. Já falei outro dia e volto a repetir, minha mãe nasceu na roça, ela migrou da roça com a história da maioria dos brasileiros, e digo a vocês, grande parte da população já migrou da área rural para a zona urbana. Só temos 7% das pessoas morando na zona rural. A pobreza não está mais no campo, em quantidade. Não está mais no campo, é só nas cidades. Você deixar um regramento muito diferente dos pobres do campo para os pobres da cidade é injusto. E cito um exemplo bastante simples para as pessoas que estão em casa nos acompanhar. 2 irmãos gêmeos que nasceram no campo, nasceram na zona rural, um migrou para a cidade, trabalharam o mesmo período, contribuíram o mesmo período, né? Vamos imaginar que esse da cidade teve um trabalho até mais forçoso, ele passou por um longo período de informalidade, e o do campo até teve trabalho formal. Do jeito que está caminhando, quem ficou na zona rural vai se aposentar muito tempo antes do que seu irmão pobre da cidade. Considero isso um equívoco. O fato de simplesmente olharmos estar na zona rural, na cidade, como um critério, ele não se torna absolutamente justo no atual momento.
Você tem pessoas muito pobres nas cidades que terão um tempo de trabalho com comprovação muito maior do que na zona rural. Então, considero uma medida simplista, acredito que foi pouco debatido, logo que chegou a reforma, se criou um certo consenso, só vamos tirar a aposentadoria rural, é bastante injusto, porque a tendência no passado, e era verdade, as pessoas da zona rural não podiam contribuir, a relação trabalhista era mais informal, você tinha até no limite do trabalho semi-escravo, mas isso não é a realidade de hoje, a migração rural urbana no Brasil já está acabando. Então, acredito que simplesmente a retirada do capítulo rural da reforma não nos propiciou um debate aprofundado de ver realmente quem precisava ser protegido no campo ou quem realmente precisava ser protegido do trabalhador da cidade. O quinto ponto e último, para mim finalizar a minha exposição e, logicamente, defender meus pontos, é relativo à capitalização, que parece-me com grande dificuldade de ser aprovado nesse parlamento. Eu chamo capitalização, eu vou traduzir para as pessoas, eu gosto de dizer, isso é uma poupança, né? Eu acho um grande equívoco dessa atual geração de legisladores não permitir prepararmos para uma nova geração dos nossos filhos que tenha um sistema mais seguro, que eu chamo que é a poupança individual. Logicamente, com um limite de garantia mínima, que pode ser um salário mínimo, pode ser 2 salários mínimos, isso vai ser debatido, obviamente, na época do debate e da construção de uma lei, de uma previdência de capitalização. Mas era importante que nós migremos para esse novo sistema, um sistema híbrido de capitalização com segurança mínima, para quem não pôde contribuir, para que seja um sistema mais sustentável. O nosso atual sistema não é sustentável, não é à toa que nós estamos debatendo a própria reforma do sistema previdenciário. E se tem uma coisa que, depois de alguns meses, a gente tem ouvido mais ou menos, tanto da esquerda quanto da direita, é que todo mundo fala, olha, eu concordo que tem que haver uma reforma. Olha, se todos concordam que tem que haver uma reforma, nós temos um sistema desequilibrado. Senão não haveria certo consenso quanto à reforma. Nos divergimos quanto ao tipo de reforma. Mas eu acho que nós vamos perder uma grande oportunidade de isolar e permitir que os nossos filhos, as novas gerações, tenham um sistema mais seguro, que eu considero que seja a poupança. Para isso eu vou colocar alguns pontos, que foram alguns dogmas colocados, e infelizmente as pessoas repetiram sem estudar exatamente o que estavam falando, porque um colega fala, o outro acaba reproduzindo, e na verdade não tinha muito fundo de verdade. Vamos pegar aqui o exemplo do Chile, que foi bastante falado de forma negativa. 80% das pessoas recebem menos salário mínimo. Primeiro, o salário mínimo do Chile é R$ 1.800. 80% é muito maior do que a maioria dos brasileiros recebem aqui no Brasil. Então, já mostra uma diferenciação que o sistema dele... Só um pouquinho, deputado. Pessoal, eu quero pedir um pouco de silêncio aos deputados e deputadas, também aos assessores. Nós temos pouca gente na sala e ainda assim estamos comprometendo a fala do deputado Eduardo Cury. Peço que devolva o tempo ao deputado Eduardo Cury e retoma a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Eu nem defendo o modelo chileno como um todo, mas só para contrapor que se falam números sem, na verdade, se estudar sobre ele. O modelo chileno, ele tem 80% recebe um piso menor, muito maior que os brasileiros, com uma contribuição de somente 10%. Aqui nós contribuímos com 11 mais 20, 31%, para ter uma previdência absolutamente desequilibrada, com salário médio abaixo do chileno, e ainda assim, tendo que emprestar dinheiro todo dia para cobrir esse déficit da Previdência. Então, importante dizer, existem salários que têm contribuição acima de 30%. Salários mais altos, o teto do empregador não para no teto do regime geral da Previdência. Ele é maior do que isso, justamente para cobrir déficits em outras áreas. Mas é importante dizer que o sistema de poupança permite, para quem está nos ouvindo em casa, qual a diferença? Ele permite que você tenha rentabilidade da sua própria contribuição, coisa que não existe hoje. Hoje você põe a sua contribuição e 1 segundo depois ela é obrigada a ser distribuída para cobrir rombo da própria Previdência. Não há chance da sua contribuição ser capitalizada. Capitalizada significa ser remunerada, ser corrigida pela inflação mais uma taxa de juros do seu próprio dinheiro para que você possa ter uma aposentadoria melhor à frente. Então, o sistema de capitalização ou poupança permite isso
às novas gerações. Obviamente a transição é muito difícil, porque a nossa atual geração está pagando um alto preço por esse sistema absolutamente deformado, que foi gerado antes da Constituição de 88, mas ele foi aprimorado, na verdade é depreciativo que eu estou falando, ele foi prejudicado na Constituição de 88, e essa geração está pagando um alto preço por isso. Eu não quero tirar dessa geração o custo desse pagamento, ou seja, eu topo pagar esse custo, mas eu gostaria que os nossos jovens ficassem libertos desse modelo, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos pudessem ficar libertos desse modelo. Nós pagarmos, essa geração pagar pelos seus próprios erros é mais do que justo, é mais do que justo. Vivíamos uma ilusão, a nossa Constituição está custando 40% do PIB, nenhum país com o nosso nível educacional, com a nossa produtividade, tem carga tributária mais de 20%. Nós temos uma Constituição que custa 40%, um sistema de saúde sofrível, um sistema educacional trágico, 70º praticamente do PISA, número 65 do PISA, perto de 65 em matemática, e logicamente com um custo altíssimo. Ora, por que nós não podemos reformar para que os nossos filhos tenham um sistema melhor que o nosso? Vamos nós nos sacrificar, mas não vamos passar essa conta para eles. Isso se chama dar uma chance à capitalização. E o que eu costumo dizer, para as pessoas entenderem, nós vamos entregar para eles um cheque pré-datado sem fundos. Nós estamos falando para ele, olha, fique tranquilo, você vai estar no futuro, no nosso sistema, na nossa previdência por repartição, só que não haverá dinheiro para pagá-los, dado toda a deformidade que existe nesse processo do sistema de repartição. Ele valeu, muitas décadas atrás, quando não se pensava na expectativa de vida infinita ou próximo de infinito que será possível no futuro. Então todos nós vamos precisar de um sistema que se amolde praticamente mês a mês com a atual realidade dos próximos 10, 15 anos. E não é um sistema de repartição. Vai ter que ser um sistema de poupança. Logicamente, volto a dizer, com um limite mínimo para que as pessoas mais pobres possam ser protegidas. Volto a dizer, para o comparativo, quem critica o sistema chileno, por favor, com 10% de contribuição, sem usar um centavo dos impostos de saúde e educação, eles têm, na média, uma aposentadoria melhor que a nossa. Melhor que a nossa. Então, isso mostra que o sistema de capitalização tem muito mais maleabilidade. E volto a dizer, Eduardo, mas no Chile as pessoas estão debatendo criar agora mais 4%. Olha que bacana. É um sistema que você pode falar assim, vamos repactuar em vez de 10%, vamos mudar para 14%, para 15%. Com isso você aumenta em 40% a renda dos aposentados. Mas só o sistema de capitalização permite isso. Por quê? Porque a rentabilidade das suas contribuições fica para você mesmo. Ele é inatacável, ou seja, não tem chance dos poderosos chegarem lá e pegar parte desses impostos, das contribuições. Por exemplo, o BNDES financiar as grandes empresas amigas do poder, ou, por exemplo, categorias muito privilegiadas, que têm acesso ao poder mais facilmente do que os pobres dos salários mínimos do regime geral da Previdência, vão ter acesso a esse fundão de uma forma muito mais rápida do que a grande parte da população. Então, gostaria de deixar registrado essas minhas duas lamentações. O fato de nós não nos aprofundarmos numa discussão sobre a capitalização, que eu chamo de poupança, e o fato de não aprofundarmos, eu considero um fato outro dia. Eu estava conversando aqui com o deputado Mauro Benevides Filho, que aliás retornou a secretário no Ceará, muito legitimamente, aliás, por mérito. Falei, Mauro, por que vocês que defendem a capitalização, defenderam na campanha, são radicalmente contra aqui agora, né? Ele citou uma série de argumentos, mas é isso que eu falo, ou seja, não houve tempo para a gente fazer um debate profícuo, de forma a explicar para a população, basicamente é o seguinte, essa geração vai assumir a conta dela, nós vamos assumir a nossa conta. Infelizmente eu vou pagar, eu não fiz a Constituição de 88, mas eu topo pagar essa conta, mas eu não gostaria que os nossos jovens continuassem pagando esse déficit. Eu não gostaria que os nossos jovens, volto a repetir, que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, recebessem um cheque pré-datado sem fundos. Espero que a partir da aprovação dessa reforma, nós tenhamos chance de debater mais profundamente isso. Eu quero aqui enaltecer o trabalho do senhor relator, do senhor presidente dessa comissão, do senhor vice-presidente, do Silvio Costa Filho, que eu sei
que vocês estão fazendo o máximo possível, e nesse relatório não estão, obviamente, os seus desejos, os seus valores. Estou colocando, logicamente, a média do pensamento para que a gente possa aprovar um relatório. Então, eu quero aqui salvar o esforço dos senhores. Eu sei, senhor relator, o senhor já confidenciou para mim, já disse publicamente que é a favor da capitalização. Uma série de itens que não estão entrando no relatório vão contra aquilo que o senhor acredita e que o senhor pensa. Então, eu faço questão de fazer essa justificativa para que as pessoas entendam, mas eu, como parlamentar, eu tenho que defender o meu patrão. São as pessoas que aqui me trouxeram e fazer essa explanação. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor vice-presidente e meus colegas deputados e deputadas.